porque nós tivemos, acho que, 40% de trabalhos nessa área. Tanto que nós não vamos poder amanhã ficarmos todos juntos, vamos ter que dividir em 3 salas. Né? Por um lado é bom, que mostra que nós estamos crescendo, né? Outras instituições de fora vieram participar, né, e dar um trabalho, mas por outro lado a gente vai se distanciando um pouco. Né? Então temos que aproveitar bem as nossas discussões durante o ano nos projetos de HI. Eu queria pedir para quem está muito distante que se aproximasse, porque eu acho que o acolhimento fica melhor. Né? Vamos começar o nosso evento chamando para a mesa o professor Almério Melquiades Araújo, que é o coordenador de ensino médio técnico do Centro Paula Souza. Em seguida, eu vou chamar a professora Ariane, coordenadora de projetos Ariane Serafim. E eu vou representar a nossa chefia, a professora Lucília Guerra, né, que é no nosso departamento de CETEC Capacitações. Obrigada, professora. E eu, que vocês já me conhecem, né, eu e a Júlia Naomi, que trabalhamos no GPNEP como coordenadores de projeto aqui na CETEC. Como de costume, eu vou fazer a abertura, eu vou chamar a professora Ariane, né? A professora Lucília também deixou para a gente, né, uma saudação, e em seguida chamar a professora Almério. Bom, nessa abertura solene, nós vamos homenagear 2 profissionais que foram alunas e professoras do ensino técnico. A cada 2 anos, os encontros de memórias de história da educação profissional e tecnológica acontecem próximas à data comemorativa de criação do Centro Paula Souza. E por decreto estadual, neste ano, em 6 de outubro, completará 55 anos. Para que o encontro aconteça, é proposto um projeto de memórias na Unidade de Ensino Médio e Técnico, CETEC, com temática específica, incluso no plano de metas que direciona os professores pesquisadores em centros de memória ou acervos escolares a propor e desenvolver projetos com hora de atividades específicas sobre a história da educação institucional. Este ano, o 8º encontro de memórias e história da educação profissional e tecnológica, arte, cultura e tecnologia, a motivação para a escolha da temática foi trazer um mundo cultural existente nos acervos institucionais relacionados a humanidades, à tecnologia, considerando que a arte e a cultura têm um papel na transformação e desenvolvimento social. No 8º encontro de memórias e história da educação profissional e tecnológica, arte, cultura e tecnologia, professores pesquisadores, a maioria curadores e centros de memória, apresentam trabalhos sobre a evolução do desenho ao design, a partir de documentos textuais, iconográficos e museológicos e de pesquisa sobre os cursos e suas grades curriculares, muitas vezes empregando a cultura imaterial por meio de entrevistas de história oral, a fim de identificar e compreender as fronteiras entre os diferentes cursos de pintura, marcenaria, desenho arquitetônico, desenho, fiação e tecelagem, escultura artística, desenho urbanístico, tipografia e encadernação, design de interiores, design gráfico, moda, entre outros que surgiram e se transformaram ao longo do tempo. Considerando que a arte provoca emoção e o imaginário das pessoas, envolvendo a cultura, a técnica e a tecnologia, e que as mudanças climáticas anunciadas há tanto tempo chegaram, e essas mudanças provocam, com urgência, gestores e professores de educação profissional e tecnológica a formarem empreendedores que observem o mundo natural e que criem seus produtos com foco
na biomimética, no mutualismo e na cooperação. Nessa abertura solene, com a intenção de homenagear duas ex-alunas, a primeira é a professora da ETEC Fernando Prestes, em Sorocaba, e curadora do Centro de Memória dessa unidade escolar. A outra é ex-aluna do curso técnico de Nutrição e Dietética da ETEC Carlos de Campos, onde se formou e atuou como professora, e ao se aposentar no ensino superior, abraçou e desenvolve uma nova carreira como artista plástica. Essas professoras, em suas trajetórias sociais e profissionais, têm contribuído com a temática arte, cultura e tecnologia. Rendemos essas homenagens à professora pesquisadora Daniele Torres Loureiro, curadora do Centro de Memória da ETEC Fernando Prestes, criado durante o projeto de historiografia, um dos 8 centros de memória e escolas técnicas mais antigas do estado de São Paulo, sob a coordenação da professora Júlia Farinelli Alves, que infelizmente nos deixou em 2020, faleceu, infelizmente, coordenadora do projeto, desse projeto na CETEC de 1997 a 2007. A professora Daniele Torres Loureiro iniciou a participação no projeto a convite da professora pioneira Stella Mariscano Rosani em 2005, quando esta se preparava para se aposentar. Outros professores pioneiros no projeto de historiografia na ETEC Fernando Prestes foram Rosemary Santos de Paula e Oswaldo Cascone, que puderam contar com o apoio do diretor Luiz Cortiac, a quem rendemos homenagens em memória. Atualmente, nesse centro de memória, atuam 2 professoras pesquisadoras, a quem agradecemos a colaboração da arquiteta Denise de Mello Franco Moura da Costa, que ingressou no Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional e Tecnológica, GEPEMEC, em 2023. E o apoio da diretora Renata Alves Lima Brosco, que também desenvolveu o projeto de HE sobre o dispensário de Policultura do Centro de Memória em 2007. A professora Daniele Torres Loureiro, aqui presente, é mestranda em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, graduada em Administração Pública pela Universidade Federal de São João del Rei, em Automação de Escritórios e Secretariado pela FATEC São Paulo, é pós-graduada em Planejamento e Implementação de Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense e Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade de Educação São Luís. Possui 8 anos de experiência como secretária atuando no terceiro setor e na área administrativa de saúde. Desde 2003, é professora em escolas técnicas do Centro Paula Souza, atuando no eixo de gestão e negócios. Atualmente também é responsável por elaborar avaliações no grupo de estudos e pesquisa à distância. Em 2012 e 2013, ministrou aulas no curso de pós-graduação em Administração e Organização de Eventos no Senac Sorocaba e foi professor auxiliar no curso de Secretariado da Unip. Tem organizado exposições sobre a história da ETEC Fernando Prestes e, neste ano, comemorou os 95 anos da Escola Técnica, em 9 de junho, com a exposição Imagem dos Edifícios, dos quais a ETEC Fernando Prestes foi instalada, de 1929 a 2024. A professora tem diversos trabalhos apresentados em congressos, seminários e jornadas nacionais e internacionais e artigos publicados nos nossos livros do GEPEMEC. A outra homenageada é a artista plástica Leila Piscola, que é técnica em nutrição e dietética, nutricionista e mestre em administração na área de concentração de gestão organizacional das instituições hospitalares e da saúde. Essa homenagem institucional é justa devido à comemoração dos 85 anos do curso técnico em nutrição e dietética, de 1939,
a 2024, Práticas da Cultura Escolar Material e Imaterial, uma exposição realizada durante a 22ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica de São Paulo Souza. Considerando a atuação dessa profissional no campo da alimentação e nutrição. Esse curso surgiu na ETEC Carlos de Campos, onde Leila foi professora de 75 a 92. Como nutricionista, foi professora universitária por mais de 25 anos, produzindo livros e artigos na área de nutrição. Iniciou a carreira de artes plásticas em 96. Para esse evento, foi convidada a ministrar a palestra de abertura, Nutrição e Arte, Alimentos do Corpo e da Alma, e nos apresentará a evolução e a transformação de sua trajetória profissional, a quem agradecemos muito. Lembro que reunimos nesse encontro professores e estudantes que atuam no GPMEP, em sua maioria, e parceiros de outras instituições, como o professor Davi Costa, que está sempre conosco representando o GEMAT. E que o projeto de memórias, embora esteja como projeto especial no plano de metas da CETEC 2024, desde a sua origem, as suas temáticas e as pesquisas realizadas sempre estiveram relacionadas com as atividades fins da instituição. O eixo temático Cursos, Currículos para a formação de técnicos, tecnólogos e professores da educação profissional e tecnológica, em diferentes épocas para o mundo do trabalho, continua, como nos encontros anteriores, o maior número de pesquisas, correspondendo a 24 trabalhos entre 53 comunicações orais, 7 pôsteres e 7 audiovisuais. O GPMEP, criado em 2008, com o objetivo de contribuir para a construção do conhecimento científico, cultural e humanístico, com base historiográfica, memorialista e museológica, sempre contou com o apoio da CETEC, coordenada pelo professor Almério Melquias de Araújo, promovendo cursos de capacitação por meio dos clubes de memórias, e jornadas ou encontros anuais para a preservação e salvaguarda do patrimônio histórico educativo, realizado no Centro de Capacitações Técnica, Pedagógica e de Gestão, sob a responsabilidade da professora Lucília Guerra. É preciso destacar e agradecer a participação do professor Carlos Eduardo Ribeiro, curador digital dos sites de memórias do GPMEP, do qual é membro, e que nos propicia, por meio desse site, a difundir informações e conhecimentos de eventos presenciais e ou virtuais, principalmente, divulgando em notícias as práticas artísticas, intelectuais e políticas sobre o patrimônio cultural da ciência e tecnologia e do patrimônio histórico educativo. Neste ano, estamos com programas para a difusão do site de memórias, pois muitos usuários nos informam as dificuldades para acessar. Eu mesma constato isso, ao tentar entrar e sinalizar site inseguro na internet. Mas estamos aguardando a divisão de informática na assessoria de desenvolvimento e planejamento do Centro Paulo Souza a promover a mudança do site de memórias, que hoje é cpscetec.com.br, com a transferência de domínio dos nossos sites, tanto de memória como do Centro de Memória Virtual de Educação Profissional e Tecnológica para cpssp.gov.br. É importante destacar que atualmente temos 26 centros de memória, sendo que o último foi criado pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC São Paulo, em 19 de junho de 2024, por meio de portaria institucional, com o apoio do diretor, professor Josué de Souza Torres, e com a curadoria da professora doutora Sueli Soares dos Santos Batista. Com 26 centros de memória, o projeto Memórias, que poderíamos denominar Programa de Memórias,
devido à sua longevidade na CETEC, precisa da oficialização do Centro de Memória, de Educação Profissional e Tecnológica, a fim de regulamentar os centros de memória. Na literatura, temos localizado projetos de centros de memória em unidade da instituição que não seguem os procedimentos propostos e trabalhado com os professores nos clubes de memórias, com a finalidade de preservar e salvaguardar o patrimônio cultural da ciência e tecnologia do Centro Paulo Souza. Finalizo destacando que nesta ocasião tão especial, sou grata à presença de todos e de todas para prestar essa justa homenagem a esses profissionais que fazem parte já da história da educação profissional e tecnológica. Muito obrigada. Vou pedir para Sabrina, por favor, colocar a saudação da professora Lucília Guerra ao nosso grupo. Peço desculpas, mas não deu tempo da gente testar. Está funcionando, né? O problema foi aqui no auditório. Não, eu testei. Estava funcionando. Bom, de qualquer forma, eu trouxe o texto e gostaria de pedir... Bom dia a todos e a todas. É uma alegria poder trazer uma reflexão inicial para celebrar a permanência e a memória identitária do Centro Paulo Souza, ao longo dos seus 55 anos. A cada ano, um tema é proposto, direcionando as reflexões sobre um segmento desse percurso, por meio de ações que acontecem nas escolas, efetivando assim a busca por elementos afirmativos sobre os caminhos percorridos na instituição. Em 2024, o tema selecionado foi Memórias e História da Educação Profissional Tecnológica, Arte, Cultura e Tecnologia. Quando pensamos em educação profissional tecnológica, não é comum que a arte e a cultura estejam presentes de forma vívida, mas que apenas permeiem a formação sensível e cidadã do estudante. Em oposição a isso, o Centro Paulo Souza, além de todos os cursos oferecidos nesse segmento da arte e da cultura, estabeleceu uma identidade vanguardista ao conceber o projeto da Escola Técnica de Artes, que por si só seria um objeto de interesse e pesquisa por sua exclusividade de oferta educação e por criar uma versão maiúscula da intenção institucional de não somente formar em artes, mas oferecer um palco adequado às potentes reflexões que essa área de conhecimento propõe, a partir de um espaço dedicado com profissionais do ofício e que cultivaram, ao longo dos anos, um fértil terreno de produção cultural e artística de relevância. A IDEC de Artes é um espaço altamente inclusivo no campo das artes, pois propicia que pessoas que não tiveram contato com linguagens artísticas, como a música, a dança ou o teatro, possam realizar a formação profissional e recebam, nessa escola, tudo o que necessitam para desenvolver competências essenciais ao exercício de suas atividades. Essa escola, em sua tradição, recepcionou estudantes de mais de 40 municípios, em função da singularidade de sua oferta profissional. Um povo que preserva sua cultura, que estimula suas crianças e jovens a observarem o mundo com lentes sensíveis aos discursos propostos pela arte, privilegia o desenvolvimento integral deles e os faz serem pessoas com uma capacidade ampliada de ver o mundo e interferir nele de modo qualificado. Por isso, entendo como relevante essa menção, para demonstrar que o Centro Paulo Souza não somente realiza a formação profissional de pessoas em vários indispensáveis segmentos, mas o faz com intencionalidade e cerca-se de cuidados para garantir a eficiência em seus processos e projetos educacionais. Fomos capazes de oferecer de forma criativa, técnica e articulada com os vários valores
da sociedade uma proposta profissional transformadora da visão estética de todos os que dela puderam usufruir. O entendimento de que essa área de investigação e aplicação pudesse ter espaço no rol das profissões reconhecidas como propulsoras de desenvolvimento, certamente foi um dos aprendizados dentro da história do Centro Paulo Souza. A arte e a cultura, somadas à tecnologia, emergem da busca do homem pelo seu autoconhecimento, da capacidade de observar o mundo e de interferir nele de modo sensível, garantindo que as interlocuções profissionais se espelhem nessas intenções. Os espaços de aprendizagem, em todos os níveis de educação, quando dialogam com a arte, a cultura e a tecnologia, trazem elementos substanciais que evidenciam as necessidades da sociedade a partir da estética, das potencialidades técnicas de fruição cultural. Essa composição oferece materialidade para as aprendizagens e a abordagem da formação profissional amplia sua capacidade de sentidos. Desse modo, considero que a coleta de informações que estão na memória das unidades escolares, que tem como referência um trabalho realizado por meio da arte ou para a arte, oferece àqueles que usufruirão dessa curadoria ações históricas que certamente lançaram o espaço da aprendizagem para um outro padrão de percepção sobre o que as carreiras relacionadas às diversas linguagens artísticas contribuíram para o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo e do Brasil. Para além dessas questões, muitos projetos de desenvolvimento cultural, artístico e tecnológico acontecem nas unidades, pois os estudantes e professores encontram nesse caminho a segurança de trabalhar em dimensões relevantes conduzidos pela trilha da estética e da sensibilidade. Assim, hoje temos muito o que celebrar, pois além de todos os achados e memórias relacionados à arte, à cultura e à tecnologia, nesses 55 anos, o Centro Paulo Souza abriu espaços para investigação, apropriação cultural, criação de novas importantes linhas de desenvolvimento profissional e tecnológico que demonstram um espírito inovador e aberto ao que é importante para a sociedade. Portanto, gostaria de agradecer a todos os pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional e Tecnológica, que acolhemos no Centro de Capacitação Técnica Pedagógica de Gestão como um precioso time de profissionais que buscam o cultivo da memória do Centro Paulo Souza, que se debruçam na coleta de informações, dados, objetos, histórias e tantas atividades para entender a identidade institucional e a capacidade que as unidades tiveram de abrir trilhas e oferecer possibilidades concretas de desenvolvimento profissional com competência para formar em todas as áreas do conhecimento. Agradeço especialmente às professoras Maria Lúcia Mendes de Carvalho e Júlia Naomi Kanazawa pelo valente e importante trabalho que realizam por meio de várias ações para que o projeto Memórias da Educação Profissional Tecnológica exista e persista de modo resiliente e qualificado. Esse projeto é um valioso patrimônio dessa instituição. Desejo uma excelente jornada nesses dias e usufruam das ricas memórias destacadas nos trabalhos presentes. Muito obrigada e um abraço a todos. Eu gostaria de chamar a professora Ariane Serafim, que nesse período está substituindo a professora Lucila. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Queria saudar em especial a professora Aurélia, a professora Maria Lúcia e a professora Júlia, que tem um trabalho incrível, mas também as homenageadas deste evento, a Dani, que já conheço de longa data, fiquei muito feliz quando eu vi que ela seria uma das homenageadas, e a Leila, que eu me conheci um pouco antes do evento. E é muito interessante e é muito bom quando a gente pode homenagear as pessoas pela sua história, pela sua trajetória. E quando a gente estava pensando, a história, vocês que estão aqui, vocês que são pesquisadores, vocês que realmente se dedicam a fazer a pesquisa da educação profissional tecnológica, principalmente pensando em Centro Paulo Souza, sabem da vital importância que é a história, que é a pesquisa, a gente não precisa falar sobre isso. Mas é sempre importante, falo isso enquanto professora, o quanto que a gente pode aprender com a história, com aqueles que já passaram,
com tantos os momentos, quanto os fenômenos, principalmente na nossa instituição, que neste ano a gente comemora 55 anos. E as linguagens artísticas, desde sempre, a gente consegue, elas contam a história do mundo, e a gente precisa trazer isso não apenas para este momento de pesquisa. Então, eu acho que até para os professores que nós estão aqui, que não fazem parte, por isso que a publicação de vocês, ela é muito importante, porque eu entendo que os professores, a gente pode aprender muito com essas pesquisas de vocês, o quanto eu enquanto professora da área de gestão de negócios, o quanto eu posso trazer para o meu contexto, para o meu dia a dia de aula, para os meus alunos, ou para os meus projetos mesmo aqui na CETEC, como que a gente pode aprender com tudo isso que você tem pesquisando. A gente sabe que fazer pesquisa não é algo fácil, então eu parabenizo vocês pelo trabalho, eu agradeço muito, porque a gente sabe que o quanto às vezes é exaustivo, às vezes a gente não encontra todo o material que a gente precisa, e também a gente fica pensando para o futuro. Embora seja um trabalho, esse da Maria Lúcia, da professora Júlia e de vocês, muito trabalho de memórias que a gente remete ao passado, mas é sempre pensando em futuro, né? O que a gente vai deixar para os que virão depois da gente. Nossa instituição, o Centro Paula Souza mesmo, né? Não estou nem falando das escolas centenárias que a gente tem, que foram incorporadas depois na nossa instituição, mas é uma instituição nova, 55 anos é uma instituição nova. Então a gente também está aqui contando história. Quando a gente terminou a FETECs deste ano, a gente pegou um item de todos os nossos objetos, de tudo que a gente fez, e a gente entregou para a Maria Lúcia, porque hoje é presente, né? Daqui a pouco, daqui a uns anos, já vai contar a história, e aqueles que não estiveram conosco, que não puderam fazer parte, vão poder entender um pouco do que a gente fez. Porque a gente sempre se remete e a nossa referência é sempre o que teve antes. Nada do que a gente faz a gente apaga e começa a fazer do zero, né? Sempre tiveram pessoas que fizeram antes da gente em qualquer área. Então a gente precisa, tanto para resgatar isso, mas também pensar o que a gente está trazendo, está deixando de legado para quem depois contarão, as pessoas que contarão as nossas histórias. Então eu desejo um excelente evento para vocês. Achei estava vendo os pôsteres lá na frente. Eu não conhecia Bento Quirino, comentei, olha que coisa, eu te falo tanto, né, da ETEC Bento Quirino, quem foi? Bento Quirino, e eu pensei, depois eu quero ver o trabalho na íntegra para entender um pouco melhor quem foi. Então, é sempre muito da gente fazer uma reflexão, então espero que seja um dia de imersão para vocês, para compartilhar os trabalhos, para a gente pensar muito no nosso futuro e aprender com o que já passou. Muito obrigada. Obrigada, professora. Queria chamar a professora Amélia. Ainda bem, né, professora? Bom, gosto muito desse evento. Acho que já fui não só esses 8, mas nas atividades anteriores. Né? Esse é um projeto que deu certo. Né? Nem todos os projetos dão certo, e se deu pela sua permanência, mas principalmente pelos seus resultados, pelo seu produto. Eu acho que, não venho da área de exatas, eu consigo ler as coisas através dos números. Né? Então, eu não li a quantidade de trabalho, eu não li, mas pelos títulos e pela quantidade, que aliás é predominantemente feminino, né? Você tem uma ideia de como a história ainda mobiliza a pessoa, no sentido de guardar. O título do evento é muito interessante quando você faz essa relação entre a arte e a tecnologia. Até porque, né, quando você olha um pouco mais
para trás, você vê que a tecnologia é um produto da arte, é um produto da sensibilidade e da imaginação. Hoje, isso está distanciado, né? Parece que as coisas ganharam uma certa autonomia em relação à criação. Tá? Mas eu lembro que as primeiras escolas de formação profissional, aqui tem uma próxima, era o Liceu de Artes e Ofícios. Né? Os institutos federais, que têm uma presença importante nesse evento, também eram chamados de escolas de artífices. Então, há uma conexão muito forte entre, né, o início do trabalho e a arte. Porque você tinha o trabalho pré-industrial, o trabalho artesanal, era muito ligado à arte. Né? Você criava as coisas. Né? Tinha a produção em série, né, que surgiu a partir do século XIX com a industrialização, inicialmente na Inglaterra, na Europa, etc. Né? Então, está associando a arte à tecnologia e, consequentemente, ao trabalho, faz muito sentido. É você resgatar a origem humana, a imaginação, a criatividade como o que vale para o processo de transformação do trabalho e, consequentemente, do processo de aprendizagem e da modernização das formas de trabalho. Tá tudo, eu achei que o título realmente me lembrou esses fatos históricos, né? Eu achei muito importante a presença tão diversa, né? Aparentemente é um evento Paula Souza, mas que já transbordou dos limites do Centro Paula Souza. Esse evento, esse projeto, já foi apropriado por outros segmentos, né? De universidades, dentro e fora do Brasil, institutos federais do Sul, Sudeste e até do Nordeste. Então você cria, esse projeto já é uma escola e como você precisa preservar a memória, não só os imóveis, né, os prédios, né, mas também a história da educação, que a educação profissional nasce da ideia, né, do original, dos mestres, dos pais que passavam para os filhos a sua arte, o seu trabalho. Hoje a escola substituiu e massificou esse processo educacional, seja pela universidade, seja pela escola secundária. Esse projeto é sempre bom lembrar o papel da professora Carla Silvia Vidigal Moraes, que eu recebi algumas décadas atrás, que propôs esse projeto, que era uma proposta da USP, especificamente da Faculdade de Educação da USP. Então, a nossa inspiradora, a nossa pioneira é a nossa amiga, a professora Carla Moraes, né? E teve aqui da professora Júlia Paliveni, nossa querida professora, a implementação. Uma pessoa que conseguiu mobilizar professores em algo completamente novo e nem sempre valorizado, que é a preservação da memória. Porque se preservar a memória da educação profissional, você está preservando uma parte significativa da sociedade. Né? Eu acho que essa é uma conquista, acho que a Maria Lúcia conseguiu preservar, né, ampliar, né, é um projeto que vem quando ela diz que nós temos hoje 26 centros de memória. Eu lembro das 7 escolas, né, do projeto Historiografia, eu acho que era algo em torno de 8 escolas que começaram esse projeto, porque não que as outras não quisessem, que o projeto chamava o projeto das escolas mais antigas, né? Aí você tinha a GV, o Pedro Quirino, Fernando Prestes, eu lembro de todas. A Carlos de Campos. A Carlos de Campos, como não? A João Belarmino de Amparo,
Lago também, uma escola mais antiga, enfim, o projeto tinha esse limite, né? Que foi gradativamente se expandindo. Eu acho muito importante que as FATECs comecem também, a partir desse exemplo, a criar os seus centros de memória. Nós temos FATEC com 55 anos, com 50, com 40, 30, que já precisam ter essa referência, né? É importante porque você não fica só tratando do presente mesmo, como a Mariane falou, esse presente ainda vai ser historiado, né? Mas é bom que haja, que se compreenda essa conexão a que nós devemos tanto, né? Os pioneiros que começaram o processo de educação profissional pelos liceus de artes e ofícios, né? Pelas escolas de artífices que viraram escolas federais, Cefet, hoje são institutos de ciência e tecnologia, tem um nome muito comprido, né? Que nós chamamos de IFE simplesmente, né? É isso, fico muito feliz pelo interesse de vocês, pela continuidade, e parabenizo a Maria Lúcia por esse trabalho. Muito obrigado. Ah, perfeito. Para a Daniele, por favor. Esqueci de falar o seguinte. Homenagem singela. Professor Almério, gostaria de chamar a artista plástica agora. É um presente de peso, viu? Agradeço a presença do Eu gostaria de fazer um agradecimento, é uma honra, né, poder receber essa homenagem. Eu gostaria de agradecer as professoras Júlia, Maria Lúcia, professora Lélia, Eliane e a todos aqui que estão presentes. Me sinto muito lisonjeada em receber essa homenagem, estar à frente aí do Centro de Memória da Fernanda Prestes. A escola que está completando hoje 95 anos e estou muito emocionada com essa homenagem, gente. Muito obrigada por tudo. E eu queria agradecer, né, sobre a escola, né, também a todo o pessoal do Centro Paula Souza, desse Centro de Memórias, né, e principalmente Maria Lúcia, o quanto é importante preservar essa memória, né, e essa atitude, hoje em dia, às vezes passa despercebido, né, as pessoas, os jovens, passam sem prestar atenção, e a gente mesmo entra nessa coisa. Quando eu recebi o convite da professora Maria Lúcia, isso me provocou uma reflexão imensa. E aí, assim, eu sempre falei, né, a gente constrói o nosso conhecimento no presente com base no que foi lá no passado. Né? Como é que eu vou fazer os meus pensamentos, os meus projetos futuros? É sempre com base nas histórias, nas vivências que nós tivemos. Né? E aí, se eu não preservo isso, né? Isso que, se a gente não conta, se a gente não fala a nossa história, né? Se a gente não comunica toda a história do curso técnico, de nutrição, né? E toda essa vida, né? Eu falei, tá aí, né? A gente não pode deixar passar. Senão as palavras, as imagens, os conhecimentos, mesmo por mais simples
simples que eles sejam, né, os conhecimentos que você não dá valor, têm uma importância muito grande no desenvolvimento da gente. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Queria muito agradecer a vocês que me promoveram essa revolução de reflexões, né? E estou aqui para contar um pouquinho, né, depois da minha história para vocês, e como é que foi essa caminhada toda. Tá? Muito obrigado mesmo a todos. Eu que agradeço. Nós vamos chamar então a professora. Continuo chamando de professora, né? A artista plástica, colega de escola. Uma vez professora, a gente fez os professores. Para contar um pouco para a gente de como é que de técnica, né, chegou a artista plástica. Porque hoje nós estamos mudando de profissão ao longo do tempo. Então, o convite foi pensando nisso, né? O que vai acontecer conosco também. Ainda mais nós que gostamos de contar histórias. Né? Você quer que eu posso mudar isso aí? Você quer que eu fique lá em cima? Não, deixa. Olha, Luciana. Tudo bem. Começar de Eu novo, subo lá. começa também. Você Fecha o vídeo para a gente começar quando ela falar.